Então nós paramos mais ou menos aqui no vídeo anterior. Desculpa aí a demora para retomar o vídeo. Continuação da leitura do livro. Primeiro Apocalipse de Tiago. Então paramos aqui no vídeo anterior, mais ou menos aqui. Ele me respondeu: e eu não era como eles, mas eu me vestia com tudo que era deles. Isso aqui me fez lembrar do livro apócrifo, outro livro apócrifo, chamado acho que Apocalipse de Isaías. Ah não, o nome do livro é A Ascensão do Profeta Isaías. É algo assim. E nesse livro é relatado como Cristo ele desceu aqui para baixo, para a matéria inferior, digamos assim, para o abismo deste universo material, onde a Terra, nós subsistimos. E, enfim, o Cristo ele vem para cá, tá? E quando ele desce para cá, porque ele é o Deus do Velho Testamento e ele é aquele espírito que veio junto com os outros espíritos da divindade, quando esse universo material aqui ele foi fundado. Então, na fundação do mundo, ou seja, quando a matéria foi criada, a matéria dos céus e da terra, esse espírito aí divino, tá? O Cristo vem para este universo material que foi fundado. Então, ele vem do universo espiritual para o universo material. Entendeu? É isso aí. Espero que você tenha conseguido entender o que eu tentei explicar aí. Bom, eu tento explicar, né? Bem, e aí ele diz aqui, ó. E eu não era como eles, mas eu me vesti com tudo que era deles. Então, nesse livro apócrifo que eu já citei o nome, é dito que é relatado que o Cristo ele desce, tá? Passa por todos os céus, porque existem vários céus nesse universo material, além desse nosso céu azul, tem vários outros céus acima das nossas cabeças. E aí ele vem descendo esses céus. E por cada céu desse que ele desce, ele se disfarça por um indivíduo de um desses céus. Ele vai descendo, vai, enfim, passando. E aí ninguém consegue reconhecê-lo. E aí ele vem aqui para o abismo deste universo material, que os apócrifos chamam de o abismo do caos, ou os céus do caos, que é os céus desse universo material que ficam no abismo, na escuridão, nas trevas, literalmente. Porque nós existimos dentro tá, de uma grande escuridão, de um grande abismo, muito escuro mesmo. E aí ele desce para cá e começa a reorganizar a matéria. Tá? O nosso céu azul, que é o firmamento, você enxerga aí o céu azul, e remodela novamente os bonequinhos de barro na matéria. Adão, Eva, no caso o Adão andrógeno, os animais, tá? Reorganiza então as plantinhas, tudo mais, ou seja, reestrutura toda a existência, todo o estado vital, toda a vida aqui na Terra. Porque teve duas vezes, existem duas ocasiões em que os bonequinhos de barro, eles são criados e, enfim, animados, tá? Teve a primeira ocasião e a segunda. A segunda é relatada pelo livro de Gênesis. Então, eu já disse que tem dois roteiros, tá? Do destino. Assim como existe o livro da vida, existe também o livro do destino. Então, tudo que foi feito aqui não foi feito por acaso. Nada aqui foi feito por acaso, ok? Principalmente quando se trata do Gênesis bíblico. Então, Cristo desceu, tá? Enfim, você entendeu aí, né? Então, aqueles arcontes, eles não viram quando Cristo desceu, quando esse espírito luminoso de pura luz desceu aqui para... Desculpe, tá? Aqui para onde é a Terra atualmente, que é praticamente o fundo do abismo, né? Deste universo material, ok? Espero que você tenha entendido isso aí. Bem, eu acho que eu não esqueci de dizer nada, não. Eu acho que eu disse tudo que eu tinha de dizer. É isso, tá? Ok.
Aí tem aqui, ó, a continuação. Há em mim um grande esquecimento por todos os costumes de Belial e os assuntos dele. Eu já disse que Belial, ou Beliel, né? Aqui tá Beliel, enfim, mas aqui é Belial mesmo, aquele Belial que aparece na Bíblia. Aqui eles mudaram para El, tá vendo? No final. Porque aqui, ó, influência do hebraico. No português a gente fala Belial. Só que por causa do hebraico fica, eles colocam às vezes L ou a L no final, entendeu? Enfim, por causa dos sinais maçoréticos. Aqui tá Belial, né? Mas é Belial mesmo aqui, ó. Tá vendo? E Belial é um dos arcontes que governa um dos 5 céus do abismo do caos ou do abismo deste universo material. No caso, Belial, ele é o que está, digamos assim, mais próximo do nosso firmamento, mais próximo de nós, tá? O nosso firmamento, esse céu azul, ele não foi criado por acaso. É tipo uma cúpula, sabe? Uma proteção, uma tenda para nos proteger dessa criatura, desse Belial aqui, o Belial, ou Belias, como outros apócrifos vão chamar, que fica então no primeiro céu do abismo do caos. Porque, gente, conforme os céus eles são mais elevados, aí eles são classificados por número, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, etc. Por aí vai, tá? Reticência, por aí vai. Então, o céu que fica mais próximo do firmamento é chamado de o primeiro céu do abismo do caos. No caso, o primeiro céu dos céus do abismo do caos, tá? Ou seja, o primeiro céu dos céus deste universo material, só que os céus que ficam no abismo deste universo material. Então, tem 5 céus do abismo do caos e tem os 7 céus dos céus do caos, ou dos céus desse universo material, entendeu? Porque os apócrifos chamam este universo material de o universo, o mundo do caos. Ok? Por causa dessa bagunça toda, dessa desordem, dessas coisas boas e ruins, dessa desarmonia que acontece aqui neste universo. E, de fato, né, o que os apócrifos chamam esse universo de o mundo do caos, o universo do caos, faz todo sentido com Gênesis capítulo 1, lá no verso 1, verso 2, quando diz que a Terra existiu sem forma e vazia, ou seja, caótica, tá? Ela existiu bagunçada, ou seja, a matéria dos céus e da Terra. Depois alguém foi e organizou isso tudo. Então, quando o livro aqui, ó, tá falando de Belial, tá falando dessa autoridade aí que governa nesse primeiro céu, dos céus do abismo do caos, tá? Então, são 5 céus do abismo, são 5 céus dos céus do abismo do caos e são 7 céus dos céus do caos, dando um total de 12 principais que contêm dentro de si, esses 12 principais, eles contêm dentro de si vários outros céus, tá? Longa história. Entendeu aí sobre Belial, o céu dele? Bem, ele está praticamente mais perto de nós, esse demônio, tá? Belial, Belial, enfim. E aí o texto continua. Embora o que esteja perdido seja, porém, uma ninharia menos. Então, é dito que existem regras, existe um grande esquecimento aqui. Por quê? Por quê? Existe um grande esquecimento por causa de todos os costumes de Belial e os assuntos dele. Ou seja, os assuntos dele que são, como que eu posso dizer, cabíveis, né, estruturados para governar aqui embaixo a Terra, porque ele é o que está mais próximo de nós. Então, é o que fica no primeiro céu dos céus do abismo do caos. Aí tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí depois começam os 7 céus dos céus do caos, ou dos 7 céus dos céus desse universo material. Entendeu? Então, como Belial ele fica mais próximo do nosso firmamento, que nós ficamos embaixo de todas essas criaturas. Então, o texto aqui diz o quê? Que existem, então, assuntos, tá? De Belial aqui, que acabam por ocasionar um grande esquecimento a todas as criaturas que vêm à existência, existem e nascem na matéria. Inclusive nós, né?
E aí o texto continua. Embora que esteja perdido, seja porém uma ninharia menos. Pois eu lembro de presentes que não são deles. Deles quem? De Beliel ou Belial e os anjos dele, tá? Lembre-se, ok? Então, toda a informação aqui, tudo que nós conhecemos aqui, obviamente foi passado por indivíduos anteriores a nós, tá? Então, não é diferente com relação, digamos assim, ao que nós pensamos que conhecemos e o que de fato não conhecemos, tá? Por isso que ele diz aqui, ó, grande esquecimento por todos os costumes de Beliel e os assuntos dele. Então, em outro apócrifo também é dito que nós somos lançados na matéria, enfim, em distração terrível, tá? Em constante trabalho, então sempre vivemos sempre a nos preocupar, né, com muitas coisas, nosso tempo sempre ocupado por alguma coisa, né, que compete, que é referente a esse universo material aqui, enfim, a nossa existência aqui. E muitas vezes temos até pouco tempo para procurarmos estudar, refletir, meditar sobre quem realmente somos, o que é a matéria, o que é este mundo, como viemos para aqui, sobre Deus, né? Então, enfim. E aí o texto continua. Da seguinte forma, no caso do livro que eu citei, que cita que nós somos lançados em trabalhos incessantes e em distração miserável todo o tempo, é assim que o texto literalmente descreve, é o livro anterior que nós lemos, e eu expliquei, que foi o livro A Origem do Mundo, tá? E aí o Cristo diz, tudo bem, eu não lembro de muita coisa, né? Porque o Cristo, você tem que lembrar que o Cristo, ele veio do universo espiritual. Então o Cristo, ele encarnou em carne material, mas ele existia antes da matéria, ok? É isso que você tem que ter em mente. O Cristo existia antes de mim, antes de você, antes de qualquer coisa. O Cristo, ele pré-existia antes do mundo ser fundado, ou seja, deste universo ser fundado, que é o universo material. Antes deste mundo ser criado, o Cristo, ele já existia. Ou seja, tá ok? Entendeu, né? E aí o Cristo continua. Então o Cristo diz, olha, tem muita coisa que eu não lembro, mas tudo isso, essas coisas que eu não lembro, é uma ninharia, como ele coloca aqui o texto. É uma ninharia a menos, pois eu lembro de presentes que não são deles. A distração da mente em horas malvadas liberta. A distração da mente em horas malvadas liberta. O que ele quis dizer com isso aqui? Bem, você nota que ele está falando aqui, ó, de esquecimento, de coisas que na mente dele acabavam escapando, né, que ele não lembrava. E aqui ele vai falar, a distração da memória, olha só, do pensamento em horas malvadas liberta. E essa libertação que ela ocorre exatamente porque, né, ele diz, por causa da distração. Distração em que sentido? Quando a mente se desliga por um momento aqui da matéria, já que nós sempre ficamos preocupadas com o universo material, com esta vida, com as preocupações desta vida. E aí ele diz, a distração da mente em horas malvadas liberta. Ou seja, quando não deixa essas preocupações, enfim, desta vida, de fato nos se apossarem de nossos pensamentos, de nossa vida, enfim, de nossa existência. Porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, né? Então, essa vida não é fácil. E aí continua aqui o texto. Quando no meio deles, poderes inquietantes. A distração da mente em horas malvadas liberta. Quando no meio deles, poderes inquietantes. Então, isso aqui é interessante. Né? Muito interessante. E de fato, Cristo disse, não fiquem se preocupando. Ele diz, né? Com o que comer, com o que vestir, etc. E aqui o texto diz, a distração da mente em horas malvadas, ou seja, em horas ruins, difíceis, em que há realmente uma certa preocupação.
E quando a mente ela acaba se distanciando dessas preocupações, digamos assim, dessas horas malvadas aí, a mente ela acaba se libertando. Olha só. E esses poderes inquietantes aqui é o que é interessante também chama a atenção. E aí o texto continua. Tiago disse: Rabino, eu não possuo a sua sabedoria nem seus poderes, porém eu não falhei em socorrer os pobres no sofrimento deles, causado pelos perversos. Ainda eu tenho medo deles, já que eles governam. Interessante que Tiago ele fala na questão aqui da caridade, né? Ajudar, enfim, os mais necessitados, etc. E Tiago diz, olha, que ele tem medo deles quem? Dos arcontes, dessas autoridades das trevas aí, desses principais e potestades das trevas que habitam nas regiões celestiais, conforme diz Efésios 6,12, e eles governam sobre a matéria. E Tiago diz, já que eles governam sobre o quê? Governam sobre a matéria. E o que diz a Bíblia? O mundo jaz no maligno. E aí continua. E Tiago começa a fazer certas perguntas do tipo, o que eles farão comigo? O que eu serei capaz de dizer? Que palavra poderei declarar para que eu possa escapar deles? O mestre disse, Tiago, eu respeito o seu entendimento e compreendo o seu medo. Então a gente vê aqui claramente pelas perguntas de Tiago que ele estava completamente desesperado, pensando assim, ó, nossa, essas criaturas aí vão capturar minha alma, então não tem escapatória, vou ter que passar por eles. Aí Tiago começa desesperadamente a perguntar o que eu faria, né? Pergunta para o Cristo. Aí o mestre disse, Tiago, eu respeito o seu entendimento e compreendo o seu medo. E de fato, Tiago estava com muito medo ali, né? Imagina, ele acabou de descobrir que quando a alma sai do corpo, ela é sequestrada por entidades do mundo pós-morte, né? Do mundo dos mortos. E aí Tiago, ele fica, enfim, desesperado. Quem não ficaria? E aí o Cristo acalma Tiago dizendo o seguinte, caso você continue a ficar angustiado, não se preocupe com nada além da sua própria redenção. Veja, eu irei completar este destino. Olha só, então Cristo ele foi sujeito a um destino. Tá vendo? Então, o que é que esse livro apócrifo ele está tratando de falar? Ele está tratando de relatar os fatos como de fato tudo aconteceu. E o porquê que aconteceram determinadas coisas, o que realmente foi feito, programado no destino, no roteiro original, no primeiro roteiro do destino. Então, tem a história do roteiro do destino relatada pelos apócrifos, e tem a história do destino relatada, então, pelo livro de Gênesis ali. Gênesis está sobre a criação de Adão e Eva, dos animais, enfim. Você entendeu, né? Conforme estava escrito ali na Bíblia, colocando a serpente como instrutor, quando na verdade, no original, não foi a serpente o instrutor da mulher. Enfim, diversas outras coisas que acabam acontecendo ali, certas modificações na hora de ocorrerem as ações, as cenas. Então, muda, então, os personagens, às vezes, vai mudar quem vai fazer enfim, determinada cena, falar determinada frase ou não. Então, acontece isso, tá? Então, tem essa certa aí, como que eu posso dizer, variação, tem essas modificações aí, porque tem um roteiro original, que é o primeiro roteiro do destino, e tem um segundo, que é uma réplica aqui, enfim, houve algumas modificações. E esse segundo roteiro do destino é que foi o livro utilizado para, digamos assim, ocasionar ali o Gênesis bíblico conforme você lê na sua Bíblia. Mas só que tudo aquilo que aconteceu no Gênesis bíblico aconteceu anteriormente, ok? Antes do Gênesis bíblico vir a existir, como você conhece a história aí, convencional, a historinha que todo mundo conhece. O difícil, né, é entender o início da história. Então, nós temos, então, o meio da história, que é o Gênesis bíblico, e nós temos o fim da história, que é o livro de Apocalipse, tá? Mas o início da história, de fato, a Bíblia, ela não nos traz de forma direta, não explica nada com relação a isso. Porque o Cristo, ele veio encarnar em carne material
para poder falar sobre a verdade, enfim, o conhecimento da verdade e contar sobre a realidade deste universo. Então aqui, ó, diz aqui, ó, o texto que o próprio Cristo ele ficou sujeito a um destino. Olha só, nesta terra. Olha só o que o texto diz, tá? Desculpa aí, tá? A garganta. O texto diz o seguinte. Veja, eu irei completar este destino nesta terra do modo como eu proclamei a partir dos grandes aions. Então, antes, gente, de acontecer o Gênesis bíblico, aconteceu tipo um ensaio para o Gênesis bíblico. Só que quando foi acontecer o Gênesis bíblico, foi feita algumas modificações foram feitas, tá? Fizeram algumas modificações, alguns detalhes mudaram, como a questão da figura que foi usada como instrutor. No Gênesis bíblico é diferente da figura que foi usada como instrutor no roteiro do destino original, antes do Gênesis bíblico. Então, fizeram certas modificações aí, né? Trocaram aí, digamos assim, os personagens que fizeram determinados papéis. Tá? Então, o Cristo diz que proclamou que a partir dos grandes aions. O que ele quer dizer com isso? Como nós vimos anteriormente, lá no livro anterior que lemos, enfim, eu expliquei o livro A Origem do Mundo, a Sofia, ela programa no destino, ela profetiza, ela determina o que iria de fato acontecer com Cristo, tá? Que ele iria encarnar em carne material, entrar em um dos bonequinhos de barro, espero que você lembre desse detalhe, e que ele iria vencer as autoridades do caos, o diabo, Satanás original e seus anjos, seus arcontes, os seus principais potestades, encarnado em carne material dentro do bonequinho de barro. E assim acontece, como você bem conhece, o Cristo ele venceu a morte, ressuscitou, etc. e tudo mais, ok? Então, aquela parte que foi programada, que foi programada no destino do Cristo encarnar em carne material, nascer por meio de uma virgem, tudo mais, enfim, vencer as autoridades do caos, vencer o diabo, tudo aquilo foi programado no roteiro original, tá? Sobre a origem do mundo, sobre o que iria acontecer aqui na Terra. Então existe, assim como existe o livro da vida, existe também o livro do destino, ok? Tá certo? Então tem o livro do destino. Eu costumo dizer que existem 2 livros do destino. Por quê? Bem, tem o primeiro livro, que é o original, e tem, digamos assim, o segundo, que foi elaborado aí pelas autoridades do caos, copiando o primeiro livro, porém com pequenas modificações com relação à atuação de determinados personagens, a proferir dadas frases, a praticarem determinadas ações, enfim. Que no roteiro original do destino não foi diretamente esse personagem que acabou proferindo tal frase, praticando tal ação, entendeu? Então tem isso aí também. Então é importante termos isso em mente. Então, quando você está a estudar os apócrifos, você precisa entender isso. Prestar atenção no que o texto está a dizer. Se o texto fala do destino, da predestinação ou não, o que está acontecendo de fato, tá? O que de fato o texto diz ali. Então é importante prestarmos atenção nesses pequenos detalhes aí que fazem toda a diferença na hora de entender os apócrifos, a Bíblia e tudo mais. Então aqui, ó, o Cristo ele foi sujeito a um destino. A Sofia que criou esse universo material, programou no destino juntamente com o Cristo, com a consorte do Cristo, enfim, com os espíritos bons da luz que vieram do universo espiritual para este universo material. Programaram, então, no destino o quê? Aquele destino que o Cristo ele foi sujeito, morrer, ressuscitar, tudo aquilo que aconteceu com ele, certo? Encarnar em carne material. E aí o Cristo continua e diz para Tiago, olha Tiago, e eu revelarei a sua redenção para você. Então, o Cristo diz para Tiago que ele iria revelar a forma como Tiago ele poderia, digamos assim, escapar dessas autoridades do caos. Porque o Cristo diz para Tiago, olha, Tiago, não se preocupe, eu vou cumprir o meu destino, então morrer e ressuscitar. Quando eu voltar, eu vou contar para você, eu vou te ensinar como escapar desses arcontes, eu vou te instruir o que você deve ou não dizer.
como você deve se comportar. Tipo um advogado, sabe, que acaba instruindo o seu cliente ali o que ele deve ou não proferir diante das autoridades, né, para não se comprometer, enfim, etc. Então você sabe, né, tem uma ideia. Então Cristo ele vai explicar para Tiago qual deveria ser o comportamento e o que ele deveria declarar diante destas autoridades do caos no mundo dos mortos. Porque toda alma, tá, existe, como que eu posso dizer, toda alma ela passa por uma triagem das almas. Então existe uma triagem das almas, existem agentes, entidades que atuam, tá, aí no mundo dos mortos, tá, fazendo a passagem das almas, né? E o texto continua. Tiago diz: Rabino, como, após todas estas coisas, você aparecerá para nós de novo? Por que Tiago diz isso? Como após todas estas coisas? O Cristo, como você vê na própria Bíblia, o Cristo diz para os seus discípulos tudo que ele iria sofrer, que ele seria capturado pelos sacerdotes do templo, ali no caso por meio dos soldados do templo, a mando dos sacerdotes do templo, enfim, dos líderes dos judeus, que ele iria ser entregue aos romanos, enfim, que iriam eliminá-lo e tudo mais. Então ele conta tudo isso para os seus discípulos. Então Tiago ele quer saber, mestre, como após você passar por todas estas coisas, por tudo isso, nós seremos capazes, né? Nós seremos capazes, melhor dizendo, desculpa aí, nós seremos capazes de vê-lo novamente. E aí o texto continua. Após eles capturarem, então Tiago ele sabia o quê? Que iriam capturar o Cristo, tipo, tanto os homens no mundo material como também no mundo dos mortos. Então, o Cristo ele também foi capturado no mundo dos mortos, ok? Então, enfim, só que ele vence todas essas autoridades do caos, passa, enfim, por todos os céus dele e acaba ascendendo. E aí o Cristo ele faz o caminho que toda alma ela faz, e aí ele ensina como fazer essa trajetória com sucesso, tá? Da melhor forma possível. Então, olha que interessante. Vamos percorrer esse caminho aí do mundo dos mortos da melhor forma possível e ir até o Pai, né? E aí continua o texto. E Tiago diz, após eles se capturarem e você completar este destino, você irá para aquele que é, não é? Tiago pergunta, mas como é que nós vamos te ver novamente, mestre? Já que você vai completar esse destino, ou seja, morrer, enfim, você sabe, né? Ser eliminado, passar pelo mundo dos mortos, pelo caminho que todas as almas acabam passando. E aí Tiago ele quer saber, quando acontecer tudo isso, você cumprir esse destino, você irá para aquele que é. Então o texto chama aquele alguém que é a fonte de tudo como aquele que é, ou seja, alguém que de fato é o que é. Ou seja, alguém que é verdadeiramente a verdade, que existe na verdade, entendeu? Que, enfim, é o que de fato é, por isso que diz aquele que é. Que também outros apócrifos chamam de pai, mãe, enfim, do universo, da criação e tudo mais. Às vezes chamam só simplesmente de o pai do todo. Os outros apócrifos chamam isso de alguém que é a fonte de tudo, de pai, mãe ou mãe, pai, tá? Do universo. Longa história, tá? E aí continua o texto. O mestre respondeu, Tiago, após estas coisas serem concluídas, eu irei revelar tudo para você. E não por sua causa somente, mas por causa de todas as pessoas descrentes, para que a fé possa estar nelas também. Pois uma grande multidão virá para a fé, e eles aumentarão em dias, trabalhos e sabedoria. Olha que interessante, isso aqui me fez até lembrar daquela citação do livro de Daniel, que diz que nos últimos tempos a ciência iria se multiplicar. Na verdade, ali a tradução literal ali ficaria melhor assim. O conhecimento, né, iria se multiplicar. O conhecimento é uma coisa ruim? Não. Só que com aquela tradução, a ciência, né, vai se multiplicar nos últimos tempos, conforme eles colocaram lá no livro de Daniel, as pessoas pensam assim, bom, na tecnologia. Mas, gente, aquilo não está falando da tecnologia não, tá? Tanto é que o texto continua e diz que nos últimos tempos, o conhecimento iria se multiplicar e as pessoas iriam correr de um lado para o outro. Esse correr de um lado para o outro, você acha que é o quê? É um correr por desespero ou é um correr em busca de conhecimento? Pois é. Pensa aí. Então aqui diz, olha,
que uma multidão nos últimos tempos, aqui, ó, uma multidão iria vir para a fé. E diz que eles aumentariam... Desculpe, travou aqui a palavra. E diz que esta multidão aumentaria em dias, trabalhos e sabedoria. Conhecimento. Olha que interessante. Após isto, eu irei aparecer como uma reprovação aos arcontes. Olha que interessante. Isso aqui está aparecendo o quê? Apocalipse, ok? Os apócrifos também falam do Apocalipse, tá? Explicando, dando maiores detalhes sobre quem é aquele dragão de Apocalipse, se de fato aquilo é um dragão ou não, tá? Aquilo ali é o diabo Satanás original. Eu sei que é surreal acreditar que existe realmente uma criatura falante que governa o mundo material e que tem a aparência de uma serpente, de um dragão, e ainda por cima tem a face de um leão, né? E aí, por aí vai, né? Enfim, mas realmente essas coisas existem, tá? Infelizmente. E aqui, ó, então o texto continua e diz: após isso, eu irei aparecer como uma reprovação aos arcontes. Aí aparece lá, né, gente, o livro de Apocalipse, tudo aquilo, enfim, que os reinos da terra viram a ser do Cristo. Então esses arcontes, o diabo Satanás original, ele vai perder os reinos da terra, vai perder então essa autoridade, esse poder de governar sobre a matéria, tá? Porque o diabo Satanás original foi dada essa autoridade para ele reger, governar sobre a matéria. Ele e ela, né? Já que é uma criatura andrógena também. Longa história. Enfim. Porque a androgenia é o padrão das criaturas que, digamos assim, têm um período de existência maior, tá? E que são consideradas como criaturas imortais. Só que no caso do diabo Satanás original, como ele está desligado da fonte da vida, ele não fica imortal para sempre, porque existe também, como você sabe, as almas que vão viver eternamente e as almas que serão condenadas à segunda morte, a morte eterna, que é a morte da alma. E o diabo Satanás original também será condenado, né, a esta segunda morte, ok? E o diabo Satanás original não é o anjo caído. O anjo caído, que você conhece como Lúcifer, é sim, de fato, é chamado de fato de Satanás, de diabo também, mas ele não é o original, tá? Enfim, os cachorros estão latindo aqui agora. Então vamos só terminar essa parte aqui, ó. Enfim, aí continua o texto. O Cristo diz: após isto, eu irei aparecer como o que Cristo continua a dizer, né? Como uma aprovação, como uma reprovação, perdão. Após isto, eu irei aparecer como uma reprovação aos arcontes. Eu irei revelar a eles que o homem de fé, essa palavra homem aqui, é utilizada para ser humano, tá? Tanto o macho como a fêmea da espécie humana, tá, gente? O homem de fé não pode ser capturado. Se eles o capturarem, ele irá abroncanhar. Você entendeu aqui o que eu expliquei sobre a palavra homem, né? Nesse texto, esse contexto aqui se refere a ambos os gêneros, ok? Tanto ao masculino como ao feminino. E aí o texto continua aqui, ó. O texto diz: se eles o capturarem quem? As almas. A alma do quê? A alma de uma pessoa de fé. Diz aqui, ó, que esta alma irá acabrunhar cada um deles. Mas agora eu parto, diz o Cristo para Tiago. Se lembre das coisas que eu falei e deixei, que eu falei e deixe eles irem antes de você, né? Irem adiante de você. Então, essa parte aqui que o Cristo diz: se lembre das coisas que eu falei e deixe eles irem antes de você, na sua frente. É uma coisa curiosa, assim, pra gente ficar pensando. Essa parte aqui que o Cristo disse, porque ele teve um diálogo anterior com Tiago, então explicou, disse mais coisas a Tiago, né? E ele diz aqui, ó, diz a Tiago para deixar eles irem na frente de Tiago, diante de Tiago. Eles aqui quem? Especificamente o texto não diz bem, de forma clara, mas provavelmente deve estar se referindo aos arcontes, né? Ali naquele mundo dos mortos ali, tá? Então, pode ser isso, né? Mas o texto aqui não está sendo muito bem claro. Como o texto aqui declara, o Cristo já disse anteriormente a Tiago, tá? As coisas anteriormente a Tiago disse aqui, ó. Deixa eles irem antes de você, né? Na sua frente.
pode ser no mundo dos mortos, ou pode estar falando do mundo material aqui, do mundo físico, dessa vida temporal ali na época de Tiago, que ele viveu, vivenciou, enfim. E aí o texto continua aqui, ó. Tiago disse: Mestre, eu irei me apressar como você falou. O mestre despediu-se dele para cumprir o que era esperado, o destino que foi programado para o Cristo. Lembra da predestinação que o Cristo foi sujeito? Tudo aquilo que aconteceu com Cristo, gente, está descrito, tá, no livro da lei. Por isso que o Cristo disse: eu vim cumprir a lei e os profetas, porque a lei e os profetas tratam de falar do Cristo, de falar o destino, falar sobre o destino que o Cristo ele foi sujeito e tudo mais, usando o quê? A lei e os profetas, usando a Torá e os profetas, ok? Então aqui, ó. E o texto continua. Quando Tiago soube dos sofrimentos dele, ficou muito angustiado. Eles aguardaram o sinal da vinda dele. Olha só que interessante. Esse apócrifo aqui fala o sinal da vinda. O que? O sinal da vinda dele. Aí a gente fica pensando, né? Mas a vinda dele em que sentido? Dele morrer, ressuscitar e ascender ao topo deste universo material? Enfim, ou está se referindo meramente que é um sinal que apareceria aqui no nosso, enfim, no nosso céu aqui. E que vinda é essa dele? A vinda dele após ele morrer e ressuscitar e se encontrar novamente com seus discípulos conforme ele prometeu, ou a vinda dele no Apocalipse? E aí? Provavelmente aqui está falando, né, gente, da vinda dele, do encontro que ele disse: olha, eu vou cumprir esse destino, mas eu volto, eu vou vir novamente até vocês. Como aconteceu, como a própria Bíblia descreve que o Cristo ele encontrou seus discípulos após ele morrer e ressuscitar, né? Como você sabe aí, a Bíblia relata isso, né? Isso aí. Então, olha que interessante. E aí continua o texto. Ele voltou depois de vários dias. A Bíblia também fala isso, né? Que o Cristo ele ressuscitou no terceiro dia, só que ele não aparece, digamos assim, de imediato para todos os discípulos. Ele aparece para alguns, né? A primeira pessoa que o Cristo ele apareceu após ele, enfim, ter morrido e ressuscitado foi para Maria Madalena, né? Para uma mulher, como você bem sabe. E ela conta para os discípulos: olha, viu o mestre. Para os discípulos que ela viu o mestre, o Cristo, enfim. Eles não acreditam nela, já que a palavra de uma mulher naquela época não era muito considerada, né? Longa história. Então, a palavra de uma mulher naquela época valia muito pouco. Então, eles não dão crédito às palavras dela, né? Ou melhor, delas, né? Que duas ali foram anunciar, eles chegaram juntas dizendo: olha, nós vimos o mestre e tudo mais. Aí eles disseram: vocês devem ter tido uma visão louca, e ter enxergado algo nada a ver, vocês devem estar tendo alucinações, né? Foi isso que pensaram. Então, nem todos os discípulos acreditaram nelas, né? Por aquela questão ali de como era vista, então, como que foi projetada, programada e como era vista a imagem da mulher na sociedade da época. Então, tinha isso tudo. Então, a mulher sempre sofreu mesmo, até naquela época antiga, né? Inclusive, Maria Madalena, ela é alvo, né, de muitas, digamos assim, de muita raiva, né? Ali por parte do discípulo, do apóstolo Pedro, né? Que ele fica com muita raiva dela, porque, enfim, o Cristo ele contava muitas coisas que ele não dizia aos discípulos, ele contava para os outros discípulos, ele contava para a sua discípula Maria Madalena, entre outras coisas que aconteciam, que deixavam Pedro com muita raiva, né, de Maria Madalena ali e da aproximação dela com Cristo. Então, a história dos apóstolos, a história de vida deles, como eles eram, não é nada romântico, tá? Então, eles tinham sim os defeitos deles, eram pessoas comuns, pecadoras, tá? Como qualquer outra pessoa, assim como eu, como você. E, enfim, eram pessoas que tinham vários defeitos, né? E também acabaram, enfim, tendo um fim, né? Depois aí de percorrerem aí, a sua trajetória de vida. Então, aqui, ó, o texto continua e diz o seguinte: ele voltou depois de vários dias.
Tiago estava subindo a montanha chamada Gólgota. Isso aqui aparece na Bíblia, gente? Aparece. A montanha chamada Gólgota. O que quer dizer Gólgota? Lugar da caveira, ok? Aí você tem que se perguntar, caveira de quem? De Adão e Eva, ok? Onde Adão e Eva foram enterrados. Os primeiros seres humanos a serem enterrados debaixo de 7 palmos, digamos assim, como a gente conhece hoje quando se enterra alguém, tá? Foi quem? Melhor, foram quem? Adão e Eva, ok? Lembra? Eles foram feitos, criados na terra a partir do barro, e para o barro eles iriam voltar novamente. Lembra o que está escrito lá na Bíblia, em Gênesis? Que é dito, né? Que Deus disse para os deuses, né? Disseram para Adão e para Eva, olha, vocês vieram do barro, do solo, vocês vão voltar para ele. Então, é isso, falando, né? Então, aí já no Gênesis bíblico, prevendo o enterro de Adão e Eva, né? Longa história. Então, aquele Gólgota, naquela montanha chamada Gólgota, não era apenas uma simples montanha. Ali era um lugar onde ficava um altar, o altar do Gólgota, tá? E era um lugar, assim, digamos assim, meio que sobrenatural, né? Ali Adão e Eva foram colocados ali, enterrados ali, naquela montanha. Aquela montanha passou a ser conhecida como Gólgota, o lugar da caveira. Não é porque a montanha tinha um formato de caveira, como eles querem dizer para você, enganando você. Não é nada disso, é porque ali, na verdade, foram enterrados, enfim, os primeiros seres humanos, né, da raça humana aí, e ali ficou ali, né, a caveira de Adão. E aí, por isso que diz Gólgota. Então, aqui diz que Tiago, ele estava subindo a montanha Gólgota, tá vendo? Por que Tiago, ele foi para a montanha Gólgota? Porque o Cristo, ele ficava muito no Gólgota. Quando você lê outros livros apócrifos, você provavelmente vai encontrar que Melquisedeque, que é o próprio Deus do Velho Testamento, que é o Cristo, enfim, que é o Deus do Velho Testamento, que conversava com Abraão, Isaac, Jacó, etc., e aparecia para eles, você vai ver lá falando que, enfim, que a Melquisedeque foi dada a missão para cuidar do Gólgota, o lugar onde Adão e Eva eles foram enterrados, onde foi colocado ali, onde foi colocado ali os restos mortais de Adão, tá? Também de Eva. E, enfim, onde eles ficariam ali, né? Naquele lugar que era o centro da terra. Então, enfim, em determinados outros apócrifos, vai dizer que aquele lugar, o Gólgota, era o centro da terra, enfim. E ali foi onde foi pega, né, enfim, o solo, a terra, o barro, para poder modelar o bonequinho de barro, Adão e Eva, como ser andrógeno. Depois eles foram separados, como eu já expliquei para você. Enfim, no outro canal lá, né, que a gente tá vendo lá, lendo a Bíblia, tá, usando o texto hebraico. Enfim, e aquele lugar ali você vai encontrar essas informações, tá? O centro da terra, enfim, lugar onde foi pego ali o barro para modelar o bonequinho de barro, ser humano de barro, andrógeno e tudo mais. E aquele lugar ali era o lugar onde foi determinado que Melquisedeque ficasse cuidando, né? Praticamente, gente, por milênios e milênios e milênios e milênios, aquele lugar ali como sacerdote, né, do Deus Altíssimo, enfim, longa história. E aí esse Melquisedeque, ele fica ali, lembrando que Melquisedeque é o próprio Cristo, enfim, o Messias. E ali ele deveria ficar como um nazareno, não poderia cortar unhas, não poderia beber vinho, presta atenção, comer o fruto da vinha, não poderia cortar o cabelo, etc. Você sabe, né, conforme vive um nazareno. E ele tinha que ficar ali, ó, dia e noite, não poderia se casar, iria viver uma vida completamente solitária, ali no Gólgota, na montanha do Gólgota, cuidando ali do corpo, né, do lugar ali, digamos assim, enfim, daquele lugar ali, né, onde Adão e Eva, eles foram enterrados, né, cuidando ali do túmulo, né, de Adão e Eva. Então, as primeiras pessoas a serem enterradas, a terem um túmulo, foram então, né, foi Adão e Eva, foram eles dois, né, os primeiros seres humanos aí da raça humana. Então, olha que interessante, isso já é interessante, né? E o interessante é que o Melquisedeque, que é o Cristo, é colocado para ficar tomando conta dos restos mortais de Adão e Eva. E tinha um motivo para isso, né? Imagina só. E é justamente no Gólgota onde o Cristo ele acaba sendo, pois você sabe, né? Eliminado. E aí, gente, foi naquele lugar ali onde
Adão ele estava enterrado. O ser humano, Adão, a primeira, né? Enfim, os primeiros seres humanos, o macho e a fêmea ali, foram enterrados ali naquele lugar, né? E aí você fica pensando, então quando o Cristo ele acabou sendo eliminado, você entende, né? Ele morreu, o sangue dele caiu sobre o sepulcro não, né? Não foi nem o sepulcro, foi o, como é que fala? A sepultura, né? Caiu sobre a sepultura de Adão, aquela criatura Adão. Sim, exatamente. Isso é interessante, né? Muito interessante. Então tem outros detalhes aqui sobre o Gólgota que eu vou deixar para explicar em um outro momento, porque, enfim, esse vídeo já tá grande, tá? É isso aí. Tem outros detalhes interessantes. Então, o Gólgota é o lugar onde o Cristo, enfim, aconteceu ali. Então, era um altar. Gente, o lugar onde o Cristo morreu, ele foi eliminado. Aquilo ali, desde a época de Adão e Eva, era cuidado, era protegido por esse personagem chamado na Bíblia de Melquisedeque. E esse Melquisedeque não morre na Bíblia. Inclusive, Paulo tenta explicar quem é Melquisedeque e quem é o Cristo. Você vê lá que Paulo ele liga o Cristo a essa figura de Melquisedeque. Ok? Então, no Novo Testamento, Paulo tenta explicar quem é Melquisedeque, né? Mas nem todo mundo entende aquilo ali. Enfim. Então, olha que interessante. O Gólgota aí, então, isso é uma coisa no mínimo a se pensar, né? O primeiro é sepulcro, não, como é que fala? A primeira sepultura, né? Que veio a existir. Caiu aqui. Que veio a existir, enfim, no mundo, né? As primeiras pessoas que foram enterradas. E por isso que tem esse costume de se enterrar os mortos, né? Como nós temos hoje em dia, neste mundo moderno. Tem outros meios, né? Mas geralmente a forma mais comum é o sepultamento mesmo, tá? Enfim, enterrar a pessoa, né? Debaixo de 7 palmos. E aí, isso que é interessante, né? Tudo imitação, que é bem interessante. Então, eu vou deixar essa parte aqui. No próximo vídeo a gente pode dar uma continuação, tá? Vou marcar aqui, eu posso explicar outras coisas sobre o Gólgota, enfim. Mas o que você tem que lembrar é que o Cristo morreu em cima de um altar. E aquele altar não era só um altar, tipo assim, um altar comum. Era tipo um altar mesmo que foi feito para aquilo ali, tá? Então aquele altar ali, ele tinha, como que eu posso dizer, um certo misticismo, tá? Um certo poder ali, uma certa energia diferente, assim, peculiar, tá? É uma energia sobrenatural, algo assim muito diferente de tudo. Era algo mesmo sobrenatural, aquele Gólgota ali. E você tem que lembrar que o Cristo no Novo Testamento, ele ficava muito, né, na montanha, no monte, fazendo o quê, né, gente? Cuidando do serviço sagrado que foi dado a Melquisedeque, que foi o quê? Cuidar da caveira, dos corpos, dos restos mortais de Adão e Eva, daquele Adão ali, que foi colocado ali no Gólgota, enterrado ali no Gólgota. Para que quando Cristo morresse, derramasse o sangue dele sobre a caveira de Adão, ok? Daquela criatura Adão, que tinha aquele padrão original que eu já expliquei para você, de ser andrógeno, enfim. Então, a palavra Adão não é utilizada exclusivamente para o macho da espécie humana, mas também para a fêmea, né? Ela se refere a toda a espécie humana. Enfim, longa história, principalmente para se referir àquele modelo original imortal que existia antes, tá? Então, é só isso. No próximo vídeo eu explico mais coisas, porque esse daqui já ficou bem grande, tá?